Paz do Senhor, irmãos, estou aqui de novo, nessa noite, dando continuidade aqui ao livro de Josué. Eu já estou no 10º capítulo 10, vou dar continuidade aqui no versículo 28. Ontem era para mim estar dando aqui continuidade, mas houve um problema aqui, não deu para mim estar continuando. Eu estou aqui hoje novamente, porque o meu compromisso aqui é entre eu e Deus, mas eu não vou parar, eu vou continuar. E quanto mais eu faço, mais eu tenho vontade de fazer. É como água. A gente bebe, todo dia a gente tem que beber. Então essa é a palavra de Deus, ela é como água. E a própria palavra de Deus fala, quem tem sede, vinde a mim. Quem tem sede de Deus, vinde a mim. Então, a sede de Deus, ela é saciada todos os dias. Então, antes de eu estar dando continuidade aqui, eu já quero te pedir para você que seja bem-vindo a essa mensagem e que você curte, se inscreve, deixa o seu joinha e tem um sininho aí, aperte o sininho, que toda vez que você tiver um vídeo aqui, você vai estar recebendo a mensagem quando você aperte o sininho. Aperte em ver primeiro, e você vai estar vendo todas as mensagens. E compartilhe, quando você compartilha, você está sendo instrumento de Deus para enviar essa mensagem mais longe. Ela vai chegar aonde que tiver alguém necessitado de ouvir uma mensagem, ela vai estar chegando, mas seja usado por Deus enviando essa mensagem. Antes de eu estar dando continuidade aqui, eu quero deixar uma mensagem em Tiago 1, o versículo 13, o 14 e o 15. É a origem do pecado. Então, eu vou estar deixando essa mensagem hoje e já quero te falar. Olha, no primeiro capítulo de Tiago fala assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que encontra na dispensação de saudações. Mas aqui, onde que eu vou estar lendo, é a origem do pecado. No capítulo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, assim, a pessoa, ela faz algo muito ruim, achando que está fazendo para alguém, mas ela faz para ela mesma. E aí, quando ela faz para ela mesma, ela seduz fazer uma coisa mal. E aí aqui fala, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz. Então, depois que concebeu, dá à luz. A luz significa o fruto que vai colher. Gera a morte. Então, a própria pessoa faz algo muito mal e vai conceber alguma coisa sobre aquilo. E vai gerar morte mesmo. Então, não seja enganoso no que fizer. Faça bem. Não faça mal achando que mal é bem. Faça bem. Mas faça bem para você mesmo. Porque quando você faz para você, você vai fazer para todos que estão em volta de você. Não faça mal achando que é bem. Faça bem mesmo. Bem mesmo para você. Porque quando você fazer para você, você vai fazer para todos que estiver em volta. Muitos vai receber esse bem que você vai estar fazendo. Mas se você fazer mal, muitos vão receber mal, mas quem vai receber o maior mal vai ser quem vai estar colhendo o fruto do mal. Então é essa mensagem que eu deixo hoje. Então vou estar dando continuidade aqui, no meu compromisso, no meu propósito, que eu já estou aqui hoje no 4º capítulo de Josué, mas eu já estou no capítulo 10, no versículo 28. Josué vence mais 7 reis.
No mesmo dia, tomou Josué a Magedá e a feriu à espada, bem como ao seu rei, destruiu-os totalmente, e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbna e pelejou contra ela. E o Senhor a deu nas mãos de Israel a ela e ao seu rei, e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbna a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, e a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Líbna. Então Oão, rei de Geser, subiu para ajudar Laquis, porém Josué o feriu, a ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo que fizera Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron e pelejaram contra ela. Já estou aqui no capítulo 37. E a tomaram e a feriram a espada, tanto o seu rei como toda a sua cidade, e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo que fizeram a Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir e pelejou contra ela. E tomou-a com seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a espada. E todos os que nela estavam destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como fizera a Hebron. E a Líbna e a seu rei, também o fez Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis, destruiu-o todo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Feriu-os Josué desde Gades Barne até Gaza, como também toda a terra de Gozem até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gigal. Já cheguei aqui no capítulo 11. Outras vitórias de Josué. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiro a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Siron, e ao rei de Aquesaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Araba, e ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planalto de Dor, do lado do mar. Aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amoreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus, aos jebuseus nas montanhas, e aos heveus no pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas, com eles muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante dele, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terá traspassado diante dos filhos de Israel, e os seus cavalos jaretaras e queimaras os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriu e os perseguiram até grande Sidom, até Miresfote, Maim
e até ao vale de Mispa, a oriente. Feriram-no sem deixar nem sequer um. Fez Josué como o Senhor lhe disseram. Os seus cavalos charretou e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou a Azar e feriu a espada o seu rei, porquanto a Azor dantes era a capital de todos esses reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e Azor queimou. Josué tomou toda a cidade desses reis e também ele os feriu. Então a pausa aqui. Ô Gabriel, abaixa aí, Gabriel, por favor. Eles os feriu a espada, e destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas a cidade que estava sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos dessa cidade, e ao gado, os filhos de Israel saquearam para si. Porém a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. Assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de todo o que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Goze, as planícies, a Araba e a região montanhosa de Israel, com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra. As tomaram todas, porquanto do Senhor vinha endurecendo o seu coração, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fosse totalmente destruído, e não lograsse piedade alguma, antes fosse de todo destruído, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron e de Debi, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com a sua cidade. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gate e em Asdod. Alguns subsistiram. Assim tomou Josué e toda a terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou de guerra. Eu já cheguei aqui no capítulo 12, eu vou dar uma paradinha aqui rapidinho. Ô Gabriel, você tá me atrapalhando. Não é você, não? Não. Ô, cara, como é que você abaixa aí? Então, eu vou estar dando continuidade aqui. Os reis vencidos por Moisés. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hebron, e toda a planície de Oriente. Zeon, rei de Amoreus, Seom, rei dos amoreus, que habitavam em Esbom,
e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até ao mar, e de Quinerite para o oriente, até ao mar da campina, o mar salgado, para o oriente pelo caminho de Bet-Gesimote, desde o sul abaixo de Asdote, Pisga, como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, em Salca, em toda a Bazã, até ao limite dos Jesuritas e dos Macatitas. E a metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom, Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a este, e Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Os reis vencidos por Josué são este: o rei da terra, os quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Azeir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões. A saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Araba, nas descidas das águas, no deserto e no Negueb, onde estava o Eteu, o Amoreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jamute, outro. O de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O de Arabe, outro. O rei de Libna, outro. O de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O de Betel, outro. O rei de Tapuã, outro. O de Efé, outro. O rei de Afeca, outro. O de Lazarão, outro. O rei de Madom, outro. O de Azor, outro. O rei de Siron, Meron, outro. O de Aquezaf, outro. O rei de Tanak, outro. O de Mexido, outro. O rei de Quedes, outro. O de Joqueneão, do Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nafate, Dor, outro. O de Goim, em Gigal, outro. O rei de Tissa, outro. Ao todo, 31 reis. As terras ainda não conquistadas. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já está velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considerava como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod e o de Askelon, o de Gate e o de Crom, ao sul, e aos Aveus, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao limite dos amoreus, e ainda a terra dos gibreus, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate, todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até o Misrefote Maim, todos os sidônios, e os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés, com outra meio tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, começando com Aroer
que esta a borda do vale de Hermon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibom, e toda a cidade de Zeon, rei dos amoreus, que reinou em Esmo, até o limite dos filhos de Amon, e Gileade, e o limite dos Jesuritas, e dos Macatitas, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote, e em Edrei, que ficou do resto do gigante, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém, os filhos de Israel não desapossaram os Jesuritas, nem os Macatitas, antes Jessu e Macate, permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Já estou aqui no capítulo 14, do versículo 14 do capítulo 13, as heranças distribuídas por Moisés. Tão somente a tribo de Levi não deu herança às ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Amon, mas a cidade que está no meio do vale é de todo o planalto até Medeba, Esbom e todas as suas cidades, que estão no planalto de Bom, Bamote, Abaal, e Bet-Baal, Meon, Jaza, Kedemote, Mefaate, Kiriataim, Zibema, Zerete, Zaar, no monte do vale, Bet-Peor, Asfada de Bisga e de Bet-Gesimote, e todas as cidades do planalto, e todo o reino de Zion, rei dos amoreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também os príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, príncipe de Zeon, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beó, e os adivinhos, com outros mais que mataram, a fronteira dos filhos de Ruben e o Jordão e as suas mediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber que a seus filhos, segundo as suas famílias, foi o seu território. Jacer, todas as cidades de Gileade, a metade da terra dos filhos de Amon, a terra Aroer, que está de fronte de Raba, desde Esmon até Ramate, Mispa e Betonim, desde Manaim até o limite de Debir, e no vale de Bet-Aram, Bet-Ninra, Sucote, Azafon, o resto do reino de Zeon, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerite, da além do Jordão para o oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade. Segundo as suas famílias, a cidade com suas aldeias, deu também Moisés herança a meio tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território, começando com Manaim, mais o todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair que estão em Bazã, 60 cidades, e a metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Baçã. Essas foram dadas aos filhos de Maquir, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São essas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da além do Jordão, na altura de Jericó para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança, o Senhor Deus de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Já cheguei aqui no capítulo 14. A terra de Canaã distribuída por sorte. São essas heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes fizeram repartir por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia, porquanto as 2 tribos e meia já deram Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança.
entre seus irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitasse e os seus arredores para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Vou dar uma pausinha aqui, para mim tá tomando um líquido. Hoje aqui tá um frio danado. Então, já cheguei aqui no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 14. Josué dá Hebron a Calebe. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefone, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, a respeito de mim e de ti? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Gades Barnas para espiar a terra. Eu lhe relatei como te sentia no coração, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos desde o que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda, hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estamos no Anaquins, e grandes e forte cidade. O Senhor porventura será comigo, para o desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefone, Hebron em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Calebe, filho de Jefone e Quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebron era Quiarite Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Eu cheguei aqui no capítulo 15. As heranças das 9 tribos e meia, a herança de Judá. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul, até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. Foi o seu limite ao sul, desde a extremidade do mar salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, passa a Zim, sobe do sul a Cades Barnea, passa por Esdron, sobe e Adar e rodeia Carca, passa por Asmon e sai ao ribeiro do Egito. A saída desses limites vão até o mar. Este será o vosso limite do lado do sul. O limite, porém, o oriente será o mar salgado, até a voz do Jordão, e o limite para o norte será da baía do mar, começando com a emboscada do Jordão. Limite que sobe até Bet-Ogra e passa do norte a Bet-Araba, subindo até a pedra de Boá, filho de Ruben. Subindo ainda este limite a Debir, desde o vale de Jacó, olhando para o norte, rumo a Gilgal, ao qual esta a subida de Adum, que está para o sul do ribeiro. Daí o limite passa até as águas de Enzemes, e as suas saídas estarão do lado de Enrogel. Deste ponto, sobe pelo vale do filho de Inom, do lado dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém, e sobe este limite até o cimo do monte que está diante do vale de
Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns e do lado do norte. Então vai o limite desde o cimo do monte até a fonte das águas de Nefló, e sai até a cidade do monte. Efron vai mais esse limite até Balá, isto é, Quiarite e Jearim. Então dá volta o limite desde Balã para o ocidente até ao monte Zeir. Passa ao lado do monte de Jearim, do lado do norte, isto é, Quesalom, e descendo a Bet-Zemes, passa por Tinã. Segue mais ainda o limite ao lado de Ecrom para o norte, e indo a Siqueron, passa o monte de Balã, saindo em Jabenel para terminar no mar. O limite, porém, do lado ocidental e o mar grande e as suas imediações são estes, os limites dos filhos de Judá, ao redor, segundo as suas famílias. Caleb conquista Hebrom. A Caleb, filho de Jefone, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Quiarite, Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sessai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Quiarite Zefer. Disse Caleb: a quem derrotar Quiarite Zefer e a tomar, darei minha filha, Aquessa, por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, este lhe deu a filha Aquesa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhes deu as fontes superiores e as fontes inferiores. A cidade de Judá. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, a cidade no extremo sul da tribo dos filhos de Judá, rumo do território de Edom: Gabezel, Eder, Jacur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azon, Itena, Zif, Telém, Bealote, Azor, Adata, Quearite, Quesron, Queazó, Amã, Zema, Molada, Azar, Gada, Esmon, Betepale, Azar Sul, Betezeba, Biziode, Balá, Lim, Ezem, Eutolade, Quizil, Orma, Ziclaque, Mademana, Sanzana, Lebaote, Zilim, Aimim e